Bem-vindos ao Debate. Imagina que você é uma engenheira construindo uma ponte, sabe? E você precisa de um guindaste de altíssima capacidade. Bom, você com certeza não vai comprar esse equipamento gigantesco. Exato. Você só precisa dele por, alguns meses. Então você simplesmente paga uma taxa de aluguel, usa o guindaste, constrói sua ponte e devolve. É uma transação limpa, sabe? Lógica e produtiva. Aham. Mas e se a gente mudar o cenário? E se você alugasse esse mesmo guindaste só para impressionar os vizinhos? Nossa, deixar ele parado na garagem, né? Pois é, deixando ele lá estacionado enquanto a taxa de aluguel corrói silenciosamente todas as suas economias. A máquina em si mudou. Não, a máquina é a mesma. Não mudou. Mas a natureza da transação foi de um motor produtivo para uma armadilha financeira. E olha, o nosso papo de hoje foca exatamente nessa fronteira, né? Com certeza. Hoje a gente vai analisar os fundamentos teóricos e práticos das taxas de juros. E o foco é direto na formação de estudantes de gestão e negócios. Utilizando como nosso grande pano de fundo a cultura brasileira de parcelamento, sabe? Principalmente de consumo supérfluo e essa mágica dos juros camuflados. A atenção central do programa que a gente traz desse material de estudo é a seguinte: o estudante de gestão deve encarar os juros estruturalmente como um mecanismo neutro de aluguel de capital. Ou será que essas distorções no Brasil transformam o conceito numa ameaça inerente que redefine a essência do mercado? É uma bela pergunta. Eu vou defender hoje a visão de que a essência matemática e neutra do capital, sem nenhum pecado original, deve ser a lente principal da gestora moderna. Eu já trago uma visão mais fincada no chão de fábrica da nossa realidade. Para mim, a aplicação prática e as distorções que a gente vê no consumo supérfluo brasileiro exigem que a gente trate os juros primariamente pelo seu potencial de ameaça e não só como uma teoria neutra. Olha, isso vai dar muito pano para manga. Porque, pensando na formação em negócios, a aluna já entra no jogo sabendo que são agentes superavitários e deficitários. Isso aí é o beabá. A teoria pura da coisa. Exato. O que o nosso material de origem propõe, e que eu acho fundamental resgatar logo de cara, é a citação de que não existe um pecado original na cobrança de juros. É só o custo de oportunidade do tempo. Tá, eu concordo que não tem bússola moral no vácuo. Mas repara como isso é libertador para quem está estruturando uma empresa. Você pega a capital de terceiros, aplica num projeto produtivo com um bom retorno e cria valor. A ferramenta matemática é totalmente agnóstica. É agnóstica na lousa da faculdade, né? Mas as engrenagens de mercado onde ela opera aqui fora têm vieses absurdos. Mas o gestor não pode ser responsabilizado por todos os vieses do mundo. Peraí, mas ele opera dentro desse mundo. O ponto que me chama a atenção no nosso material de hoje é justamente a ressalva enorme que ele faz sobre as distorções do conceito no Brasil. Você diz a parte do consumo supérfluo? Sim, e não só isso. O texto usa termos muito fortes, tipo indesejáveis ou até ameaça de fato quando liga os juros ao consumo de coisas supérfluas. E aqui está o núcleo da minha divergência com a sua visão de neutralidade. Desenvolve isso um pouco mais, por favor. Olha, o mercado de crédito brasileiro não opera com a transparência do mercado de aluguel de guindastes. No aluguel de um galpão comercial, o custo é explícito. No nosso varejo, o juro é uma arquitetura invisível. Invisível por causa do famoso 12 vezes sem juros. Exatamente. O parcelamento sem juros é a maior ficção financeira do mercado. Quando a estudante de gestão analisa a precificação de um tênis de luxo ou de uma TV, ela tem que entender que o preço à vista já foi artificialmente inflado. Mas isso é uma questão de alotação de custos, não de ficção. Como não? A natureza da transação muda completamente. Não estamos mais falando de dois agentes racionais negociando. Estamos falando de assimetria de informação pura. O varejista embute um custo invisível se aproveitando da ansiedade de consumo do cliente. Entendo por que você pensa assim, mas deixa eu te dar uma perspectiva diferente do outro lado do balcão. Afirmar que essa falta de transparência desvirtua a essência da ferramenta me parece um exagero e até meio injusto com quem opera o varejo. Injusto com o varejista? Nossa, essa é nova. Porque o que você chama de assimetria de informação, do ponto de vista do CFO da varejista, é cálculo de sobrevivência básica. Vamos destrinchar a mecânica disso.
Como a loja viabiliza essa venda em 12 vezes para começar? Ela não viabiliza sozinha. Exato. Ela não tem caixa infinito. Então, ela antecipa os recebíveis de cartão de crédito com o banco. O varejista vira o agente deficitário nessa hora. Ele cede parte da margem para ter liquidez hoje. E paga um spread altíssimo por isso na mão do banco. Sim, paga um spread alto. Então, se o banco cobra, sei lá, 2% ao mês nessa antecipação, a gestora da loja precisa embutir esse custo de capital na etiqueta da TV. O juro de fato está lá. Camuflado, mas está lá. O sobrepreço camuflado que você tanto critica não é um feitiço maligno para enganar o pobre consumidor. É a alocação puramente matemática do custo de captação e do risco. Se a loja não fizer esse repasse, ela quebra no primeiro trimestre. A matemática interna da empresa continua intacta. Eu dou o braço a torcer nisso. O Excel da loja fecha no fim do mês. A teoria do aluguel do dinheiro provando que funciona. Funciona para a loja. Mas o impacto macroeconômico dessa prática é o que o nosso texto ataca. Veja, o material exige, e eu cito, rigoroso planejamento e controle em todas as etapas para que o juro não seja um problema. E a precificação da loja é justamente esse controle. Para a loja, sim, mas a genialidade sombria desse parcelamento é que ele é desenhado milimetricamente para burlar o planejamento do consumidor. Ah, mas aí você está exigindo que a loja seja babá do cliente. Não, babá, mas olha a dinâmica. O brasileiro médio não sabe calcular o valor presente líquido daquela TV. Ele só olha se a parcela de R$ 200 cabe no limite do cartão naquele mês específico. E isso é uma falha de educação financeira do país, não um defeito da ferramenta dos juros. Mas o gestor usa essa matemática não para viabilizar o investimento, mas para capitalizar em cima da miopia financeira do cliente. É aí que o juro vira uma ferramenta de extração, não de fomento. Mas espera aí, fomento para quem? Porque para o varejista, essa operação financia totalmente a expansão do negócio. Ele vende mais, sabe? Contrata mais gente, abre filiais. O crédito gerou fomento econômico real na ponta corporativa. Essa é uma argumentação forte, confesso, mas gerou um fomento muito de curto prazo. E é aí que a visão de um estudante precisa ser mais crítica. Por que de curto prazo? Varejo opera assim há décadas no Brasil. Sim, mas se você baseia o crescimento da empresa em espremer a capacidade de pagamento futura do cliente com um sobrepreço camuflado, agressivo, você está canibalizando sua própria base. Você acha que a inadimplência inviabiliza o modelo a longo prazo? Com certeza. Um consumidor que compromete 40% da renda em parcelas de bens supérfluos, ele é um cara que não vai ter margem para consumir de você no ano que vem. Ele vira, perpetualmente deficitário. Olha, eu concordo plenamente que existe um limite elástico para a alavancagem do consumidor pessoa física. A gente vê isso nos dados do Serasa todo mês. Pois é, os dados não mentem. Mas culpar a ferramenta dos juros por um problema de falta de freio comportamental é, sei lá, como culpar a gravidade porque um avião caiu por falta de combustível, sabe? A estrutura do juro é agnóstica. A gravidade não tem campanhas de marketing milionárias te empurrando para o precipício, né? O varejo tem. Justo, um ponto ácido mais válido. Mas se o consumidor decide usar essa máquina para financiar uma viagem supérflua de ano novo, em vez de um curso técnico, isso é uma decisão de utilidade pessoal. O mercado apenas precifica esse risco. E precifica caro. Muito caro. As taxas são altas no Brasil justamente porque a inadimplência é gigante. O spread bancário que a gente reclama reflete a insegurança jurídica, a falta de recuperação de garantias. Não é só ganância, é a precificação de um ambiente caótico. Com certeza, reflete o risco. Eu não sou ingênuo de ignorar a dificuldade que é empreender nesse país, mas a gente não pode normalizar a distorção. Mas a precificação do risco não é uma distorção, é estatística pura. Mas cria um ciclo vicioso bizarro. Como a inadimplência é alta, o lojista sobe o tal sobrepreço embutido. Aí a TV fica mais cara. Sendo mais cara, o cliente precisa parcelar em mais vezes. E com mais tempo, o risco do lojador não receber aumenta. É uma bola de neve. É uma bola de neve. E o material de estudo nos alerta justamente para reconhecer quando o juro deixa de ser a graxa na engrenagem e passa a ser areia.
E você acha que no varejo de supérfluos ele é areia? Totalmente. Ele não potencializa a economia real na base. Ele antecipa sonhos e cobra um pedágio desproporcional por isso. E o estudante precisa entender que isso é indesejável. Sabe o que mais me chama a atenção nessa sua leitura do texto? É que ela parece pressupor que a gestora tem uma obrigação moral de atuar como tutora financeira do cliente. Não é moral, é sistêmica. Tá, mas vamos olhar para a anatomia do varejo moderno brasileiro hoje. Muitas das grandes lojas de eletrodomésticos operam com margens operacionais na venda do produto físico que são quase zero. Ou até negativa, se brincar. Às vezes negativas. Então, onde elas de fato lucram? Nas operações financeiras, naquele cartão da loja, do crediário próprio, no seguro estendido, o modelo de negócios pivotou completamente. A loja virou só uma isca. Praticamente. A loja é uma fachada de aquisição de clientes para a financeira que roda nos bastidores. Então, para o estudante que está dissecando um balanço desses, entender como os juros compõem a receita não é um detalhe comportamental, é o núcleo duro da tese de investimento. Peraí, deixa eu pegar nesse gancho, porque você acabou de provar perfeitamente o meu ponto. Como assim? Se a varejista ganha mais dinheiro atuando como uma pseudo-financeira do que vendendo o produto dela, a tal distorção que o texto menciona já se institucionalizou. Ah, você vê isso como uma corrupção do modelo original? Totalmente. O fomento da atividade econômica, que era inovar em logística, melhorar o produto, criar eficiência, isso ficou de lado. O fomento passou a ser puramente um jogo de spread. E é por isso que não dá para ensinar juros só como matemática neutra. Mas se a aluna não entende a matemática neutra, ela não consegue nem ler o balanço dessa empresa pseudofinanceira. Ler o balanço ela vai, mas se a sua empresa só sobrevive porque os clientes são ignorantes quanto ao custo real do parcelamento, o seu modelo é de vidro. Qualquer mudança regulatória, tipo uma lei de transparência mais forte, e a margem derrete. É um argumento estratégico de longo prazo muito válido. Dependência excessiva em receitas financeiras pode criar, tipo, uma cegueira nas empresas. Ficam preguiçosas operativamente? Mas vamos aprofundar no porquê dessa estrutura financeira ter nascido no Brasil, voltando para os fundamentos do texto. Manda. Se o crédito fosse transparente amanhã, se toda loja cobrasse o preço de fábrica mais uma margem e falasse, se quiser parcelar, negocie o juro com seu banco lá. O que aconteceria com o varejo brasileiro? Ia despencar no curto prazo. É evidente, ninguém ia conseguir comprar nada à vista. Despencaria absurdamente, porque o brasileiro tem uma restrição de liquidez severa. O salário médio é baixo. O parcelamento camuflado, com todas essas externalidades negativas que você jogou luz, é o que literalmente viabiliza o escoamento da produção. Viabiliza, mas a que custo? A geladeira precisa chegar na casa da pessoa, sabe? A gestora que arquiteta o 12 vezes sem juros cobrindo a antecipação no preço, ela achou uma engenharia brilhante para fazer a economia girar dentro das limitações estruturais daqui. Uma engenharia de sobrevivência. Exato. É uma adaptação evolutiva. Portanto, ensinar os juros primariamente como uma ferramenta neutra de aluguel de capital capacita a aluna a desenhar essas arquiteturas de salvamento. Mas será que essas arquiteturas viabilizam o consumo de forma sustentável? Ou só puxam o consumo do futuro para o presente, deixando um rastro de nome sujo no Serasa? O índice de calote realmente aperta o calo desse modelo. O material faz uma distinção brutal que a gente não pode pular. Ele separa o uso de crédito para expansão, tipo uma padaria comprando um forno novo, do uso para consumo supérfluo. Por que ele faz isso? Porque o ativo produtivo gera caixa para pagar a própria dívida. Exatamente. O forno novo vai assar mais pão, vai gerar dinheiro e paga o juro. Agora, a geladeira do consumidor final não gera renda. A TV de 60 polegadas não paga o próprio boleto. É a regra de ouro das finanças pessoais, concordo. E quando a engenharia financeira brilhante que você elogiou foca só no supérfluo, a roda da economia até gira, mas ela gira no vácuo. O executivo bate a meta do trimestre, recebe bônus, mas a longo prazo ele está envenenando a fonte de água da própria empresa. Eu não discordo da lógica macroeconômica, mas a gestão de um negócio lida com o mercado como ele é hoje, não como a gente gostaria que fosse na Suíça, né? Infelizmente. Então volta para o rigoroso planejamento que o nosso texto indica como antídoto. Quando a varejista precifica o tênis, ela já embute a famosa provisão para devedores duvidosos, a PDD.
A conta que nós, os bons pagadores, acabamos cobrindo. É o mutualismo do risco. Ela prevê matematicamente que uma porcentagem X dos clientes vai falhar. O balanço patrimonial já absorve o choque do comportamento irracional desse cara. A gestora protegeu a companhia pelo cálculo preciso dos juros. Olha, essa visão de que se o balanço da empresa suporta o calote, taxando os bons pagadores, então o modelo é bom, é o que eu chamo de otimização míope, sabe? Míope por quê? O balanço está saudável. Mas o mercado não tá. O texto base lembra que o juro tem implicações diretas na saúde da relação comercial. Quando quem paga em dia subsidia quem dá o calote pelo sobrepreço, você gera uma ineficiência sistêmica pesada no país inteiro. Ineficiência que gera oportunidade para disrupção. E é aí que entra o estudante. Para esses futuros líderes, o desafio não deveria ser só masterizar a fórmula de provisão de risco no Excel. O desafio real é inovar na proposta de valor para fugir dessa armadilha. Tá, então me dá um exemplo prático. Como é que um estudante aplicaria essa sua visão comportamental para mudar a estratégia de uma rede de varejo sem quebrar a empresa no meio do caminho? Um bom exemplo prático seria focar na redução real do custo de aquisição de clientes. Entregar produtos com maior valor agregado que permitam margens saudáveis de verdade, sem depender da muleta do spread de parcelamento. Você diz fugir do modelo de loja como financeira. Fuge correndo. Em vez de mascarar o preço, a empresa pode ser radicalmente transparente. Oferecer o produto com descontos agressivos de verdade para pagamento à vista. Desconto à vista requer caixa forte do consumidor. Requer, mas a empresa também pode buscar financiamentos alternativos, sabe? Tipo modelos de assinatura de produtos, que diluem o custo sem usar aquelas taxas rotativas assassinas dos bancos. Modelos como hardware as a service no varejo? Isso. O gestor que compreende o viés comportamental perigoso do juro camuflado sabe que ele é uma droga de curto prazo. A longo prazo, vence quem constrói lealdade genuína, não quem prende o cliente com um cartão de crédito estourado. Eu acho esse modelo admirável, inovador mesmo. Mas repara numa coisa. Ele volta exatamente para a premissa estrutural que eu estou defendendo desde o começo. A matemática precisa ser o alicerce neutro. Como assim? A assinatura foge do juro composto bancário? Foge do banco, mas não da matemática do capital. Se a empresa dá um super desconto à vista, implicitamente ela está aplicando a mesmíssima teoria do custo de oportunidade do capital. Ela está dizendo que receber R$1.000 hoje custa X a menos do que receber parcelado. A matemática subjacente é a mesma, fato. É a exata mesma fórmula do sobrepreço. Só que lida de trás para frente como desconto. É por isso que eu bato na tecla de que a estrutura é basilar. A gestora só consegue bolar um clube de assinaturas viável porque entende que o dinheiro tem um custo de aluguel no tempo. Certo, eu não estou negando a matemática. Mas se a gente ensina primariamente que o juro é só essa ameaça predatória brasileira, a gente cria um profissional engessado, sabe? Que vai ter medo de usar a alavancagem financeira de forma ousada porque não quer ser o vilão da história. Olha, eu não estou sugerindo colocar a capa de vilão místico nos juros. O ponto central é que a lente matemática pura, quando é a única lente na sala de aula, cria gestores alienados da nossa realidade de mercado. Alienados é uma palavra forte. Mas é real. A compreensão técnica das fórmulas de valor presente, isso aí é inegociável. Mas quando o estudante pega um caso prático na Faria Lima, ele precisa decodificar a realidade. Ele olha para aquele 12 vezes sem juros e tem que ver a matrix toda. Vê o custo de capital, a provisão de calote. Vê tudo. Ali dentro tem o spread do banco, a ausência de planejamento de quem comprou, o risco Brasil. Essa teia de comportamento humano que transforma o juro, que no papel é super neutro, numa dinâmica viva, complexa e, na maioria das vezes aqui, muito predatória. Eu não descarto essa complexidade em momento algum, juro. O que eu estou colocando em xeque é só a ordem de construção do conhecimento. A ordem dos fatores. Pensa na formação de uma médica, tá? Ela tem que entender perfeitamente a biologia celular de um corpo antes de estudar como a pobreza ou o saneamento afetam a eficácia do tratamento num bairro periférico. Bela analogia. Com os juros, é igual. A aluna precisa saber precificar debenture, entender custo de capital ponderado, descontar fluxo de caixa. Essa é a biologia celular dos negócios.
Só com essa arquitetura matemática cimentada na cabeça é que ela vai poder diagnosticar essas doenças comportamentais que você descreveu tão bem. Tá. A analogia é boa, mas eu ajustaria só um pequeno detalhe. Qual? A médica que manja tudo de biologia celular, mas não sabe que o paciente está engolindo remédio com cachaça todo dia, ela vai perder esse paciente de qualquer jeito. Nossa, sim, o contexto importa demais. A teoria estrutural não salva nenhuma empresa se o ambiente de aplicação tiver corrompido e o gestor ignorar isso. Essas distorções do conceito no Brasil não são notas de rodapé acadêmicas, elas são a regra do jogo diário. É o pão nosso de cada dia do varejo. Exatamente. Se o gestor sai da faculdade achando que vai operar só a emissão de debêntures lindas para projetos de energia limpa, ele vai infartar quando a mesa dele encher de planilha de antecipação brigando por centavos com maquininha de cartão. A gente tem que treinar o cara para o campo de batalha, não só para o simulador de voo. Isso me faz pensar no limite dessa engrenagem toda, sabe? Se a matemática é inegociável, mas a prática no varejo brasileiro virou esse jogo de soma zero, onde a gente espreme o consumidor até não dar mais, o que sobra para o estrategista de amanhã? Pois é. Se a margem real do produto despenca e a empresa só vive do spread de juros escondido, qual é a verdadeira saída para essa galera que está estudando agora? Esse é o grande X da questão que o material propõe. A saída é reconhecer logo que esse modelo é insustentável. Enquanto as lojas competirem só em quem esconde melhor a taxa na etiqueta, a inovação real no Brasil fica estagnada. Fica brigando por migalha financeira em vez de criar valor. Exato. O diferencial do gestor de amanhã não vai ser inventar um parcelamento de 36 vezes. Vai ser otimizar a logística, melhorar a esteira de produção e entregar um produto tão bom que a margem operacional pura, a genuína, pague as contas da empresa. Essa muleta financeira do sobrepreço camuflado tem prazo de validade. É uma muleta pesada. E uma empresa apoiada numa muleta sempre vai caminhar mais devagar que a concorrência global, né? Plenamente de acordo. E até irônico, né, como a busca por essa margem operacional pura que você defende exige, paradoxalmente, uma excelência financeira imensa. Sem dúvida. A gestora vai ter que aplicar aquele rigoroso planejamento e controle que o nosso texto base exige num nível muito maduro. Ela vai precisar usar a ferramenta do juro, onde ela não tem mesmo o tal pecado original. Que é no fomento à produção. Isso. Captar recurso para investir em automação, em software de estoque, inteligência artificial para vendas, alugar capital de terceiros para o fomento corporativo de verdade, sabe? Para não precisar viver de explorar o risco do consumidor na outra ponta. É a transição de uma gestão reativa para uma gestão estratégica com visão de longo prazo. O crédito, quando ele volta para a essência maravilhosa de financiar a produtividade humana, ele é a alavanca que move o mundo. O perigo é só quando a alavanca é usada para cavar um buraco cada vez mais fundo para o cliente. O que nos traz direitinho de volta para a nossa imagem do guindaste lá no início do papo, né? O conceito de juros, essa transferência de valor no tempo, é inegavelmente uma máquina gigante e potente. Potência pura. A matemática não tem sentimentos, mas a forma como a gente aplica molda a economia de um país inteiro. O desafio real não é brigar com a máquina ou fingir que o aluguel do capital é grátis. Isso é ilusão. É ilusão total. O pulo do gato, para quem está estudando agora, é outro. A vantagem competitiva real não é criar truques contábeis cada vez mais obscuros no varejo. O diferencial é arquitetar produtos e serviços com tanto valor intrínseco que a sua empresa consiga prosperar muito bem, obrigada, sem precisar apelar para essa predação financeira de curto prazo para fechar o mês. E essa reflexão entre o ideal estrutural e a realidade comportamental do Brasil é o que faz estudar negócios ser tão fascinante. A gente encerra deixando essa provocação no ar. Como você vai usar o seu guindaste? Vale muito a pena revisitar o material original de hoje com essas duas lentes sobrepostas e tirar as próprias conclusões. Perfeito. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigada a quem acompanhou e até o próximo The Debate.